Vamos falar do Donald Trump inelegível? Esse assunto é o assunto que está dominando o mundo. Se você não está prestando atenção nesse assunto, ele é o grande assunto do planeta Terra nesse momento. Né? Ele é o grande assunto do planeta Terra. Então, eu vou ler a notícia é de terça-feira, que a Suprema Corte do Colorado proibiu o Trump de concorrer à presidência. O Tribunal do Estado americano, que quis copiar o TSE brasileiro, desqualificou o Trump no tapetão. Então, vou ler aqui rapidamente. A Suprema Corte do Colorado decidiu que o ex-presidente Donald Trump está desqualificado para a eleição presidencial de 2024 no estado, em um caso que provavelmente será ouvido em seguida pela Suprema Corte. A Corte, e eu vou explicar por que provavelmente. A Corte considerou que a seção 3 da 14ª emenda, chamada cláusula de insurreição, se aplica a um presidente e reverteu a decisão de um tribunal inferior que discordava. Enfim, a notícia inteira está no meu Locals, inclusive como explicação, mas pelo adiantado da hora aqui do tempo do programa, eu quero explicar algumas coisas. Em primeiro lugar, vamos entender a extensão, o alcance dessa decisão. Essa é uma decisão, ao contrário do que as pessoas dizem, final. Ela é a última decisão dentro da justiça do estado do Colorado. E lembrem, os Estados Unidos são estados que se unem para fazer uma eleição. Não é igual ao Brasil, não tem tribunal eleitoral superior, não. Cada estado determina as regras eleitorais do seu próprio estado. Deveriam ser os legisladores e, quando viola a justiça, as cortes do estado. Então, não há mais nenhum recurso de apelação no nível estadual. O que o Trump pode, e certamente deve estar fazendo, é recorrer à Suprema Corte dos Estados Unidos. E pode ser que ela decida ouvir o caso ou não. Eu apostaria que sim. A maioria dos analistas estão apostando que sim. Mas não necessariamente. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Ainda sobre a extensão da decisão, ela vale apenas para o Colorado. Ou seja, o Trump pode concorrer até agora em todos os outros estados, exceto o Colorado. E aí, se você lembra de como funcionam as eleições nos Estados Unidos, que é meio complicado para o brasileiro mesmo, eu vou voltar a explicar isso ao longo do processo, você tem 50 eleições, uma em cada estado. E aí o que acontece? Dentro desses estados, o vencedor da eleição no estado leva os votos dos eleitores do colégio eleitoral, que são proporcionais à população. Então, é uma eleição por peso. Então, no Colorado, o Trump, segundo esta decisão, está fora da cédula. Quem tiver metade dos votos mais um, pode concorrer, quer dizer, ganha. Quem tiver metade dos eleitores do colégio eleitoral. E o Trump, hoje do Colorado, ele já perdeu, porque não vai poder participar. Né? Então, é uma decisão pro Colorado. Na Flórida, por exemplo, onde eu moro, o Trump vai estar aqui na Flórida e vai estar na cédula, provavelmente vai ganhar, inclusive aqui na Flórida. E no Colorado ele não vai estar. Então, se você é eleitor do Colorado, em tese, se essa decisão se mantiver, você vai receber a sua cédula em quem você quer votar. Aí tem lá Joe Biden e não vai ter o Donald Trump. Então, é uma decisão que nunca foi. Isso é o que eu chamo aqui de território inexplorado. Mares não navegados. Nunca aconteceu isso de um presidente ser deixado fora da cédula.
E os juízes disseram isso. Nós estamos navegando em águas, em uncharted territories, né? Territórios não visitados, não explorados. Porque eles disseram o quê? Que a 14ª emenda é muito interessante do ponto de vista jurídico, né? Porque eles dizem que a 14ª emenda se aplica à presidência. O que é a 14ª emenda? Foi uma emenda que foi feita depois da Guerra Civil. E o que diz o texto? Eu vou ler para vocês exatamente o que diz o texto. Nenhuma pessoa aqui, a seção 3, né, da 14ª emenda, que é o que interessa para a gente. Nenhuma pessoa que, tendo sido anteriormente obrigada a prestar um juramento, aí, vírgula, como membro do Congresso, ou como funcionário dos Estados Unidos, ou como membro de qualquer Assembleia Legislativa Estadual, ou como agente executivo ou judicial de qualquer Estado, para apoiar a Constituição dos Estados Unidos, tenha se engajado em insurreição ou rebelião contra a Constituição dos Estados Unidos, ou dado auxílio ou conforto aos seus inimigos, essa pessoa não poderá ser senadora, ou representante no Congresso, ou eleitora de presidente, que foram esses caras que eu expliquei para vocês agora de cada estado, e vice-presidente, ou ocupar qualquer cargo civil ou militar sobre os Estados Unidos, ou sobre qualquer estado. E ela ainda acrescenta. Mas o Congresso poderá, por votos de 2/3 de cada Câmara, remover tal impedimento. Então, o texto pode ter parecido confuso, né? Mas reparem que ele não fala do cargo de presidente. Ele fala deputado, qualquer agente, ele fala deputado, senadora ou senador, deputado, representante no Congresso, eleitora e de presidente e vice-presidente, ou qualquer cargo civil ou militar. E aí, a questão fundamental está a um debate sobre as duas partes do texto. E eu vou me aprofundar um pouco aqui para as pessoas entenderem, para as pessoas não estarem num debate estúpido. Na primeira parte, a emenda especifica que se aplica apenas às pessoas que se envolveram em insurreição após prestarem juramento como um oficial ou um funcionário dos Estados Unidos. O Trump diz que ele não era um funcionário dos Estados Unidos e que o juramento dele, que ele faz lá na posse de preservar e defender a Constituição, era diferente. É totalmente diferente. A linguagem do juramento é diferente. E esse eu acho um argumento um pouco mais frágil. A segunda parte é se isso, mesmo assim, se aplica a presidente. Porque o significado da frase cargo ou o significado da frase funcionário, a lista especifica quais são os cargos. O Tribunal de Primeira Instância concordou com Trump, dizendo que não, que o presidente não está na lista. E sempre foi esse o entendimento, de que o presidente, como ele é o chefe do executivo, ele não poderia estar contra. Só que o tribunal, e esse sempre foi o entendimento, mas o tribunal tomou um entendimento diferente. O que é o problema, né, da discussão, porque nem pela visão originalista, nem pela visão textualista do direito, você poderia tomar essa decisão. Eu falo muito disso no Fim da América, etc. Você tem que ter uma transformação da visão do direito. Por quê? Porque os textualistas olhariam o texto e veriam: aqui diz presidente? Não, então não vale. Fim da discussão. Os originalistas sofisticam um pouco a discussão. Eles falam assim, eles falariam assim: qual foi a intenção original do legislador a não ter incluído o presidente aqui? Será que ele quis incluir? Qual foi a intenção original? Em geral, os conservadores tendem a seguir os originalistas. Só que existem outras escolas do direito, como teleológica, como a Constituição Viva, e etc. Eu detalho muito isso no Fim da América, que é o problema do Brasil, que é o problema do STF brasileiro, que elas dizem que isso não é importante. Não, o que está escrito no texto, nós podemos interpretar de acordo com princípios e fins. E o fim, no caso que eles usam, é a proteção da democracia.
Então, para proteger a democracia, eles vão tirar da cédula um candidato que 40, 45% das pessoas iriam querer votar. Né? E essa é que é a discussão. A outra discussão importante, foi o que eles colocaram lá, é a seguinte: se o Trump incitou ou não a insurreição. E aí, a discussão é sobre o discurso que o Trump fez lá atrás da Casa Branca, ali no Elipse, antes do tumulto no Capitólio, discutindo se ele ali incitou a insurreição ou não. E esse é um caso muito interessante, porque eu garanto a vocês, esta é a base legal que será utilizada para prender o Bolsonaro. Porque lá no discurso dele, o Trump falou sobre uma suposta fraude eleitoral nas eleições de 2020, quando ele falou que as eleições eram as mais corruptas da história e talvez do mundo. Tadinho do Trump, não sabia nada sobre o Brasil. Ele fala porque o Mike Pence tem que fazer a coisa certa, e ele deixa implícito que é para ele se recusar a certificar os resultados das eleições. Eles falam para os eleitores marcharem pacificamente em direção ao Capitólio, mas ele também fala para eles lutarem, fight like hell, lutem como um inferno, né? Lutem como o diabo. Se você não fight like hell, se você não lutar como um inferno, você não vai ter mais um país. A frase dele. Então, eles dizem o seguinte, que a primeira emenda, que é a que dá liberdade de expressão, não protege os discursos que incitam ações ilegais. A Suprema Corte do Colorado disse que o Trump fez exatamente isso lá. E aí eles fizeram os famosos 3 testes, né, que foi quando o caso contra a Ku Klux Klan aqui nos Estados Unidos, que estabeleceu os limites da liberdade de expressão, entre liberdade de expressão e o que era de verdade discurso de incitação à violência, o que eles hoje estão chamando de discurso de ódio. Então você tem que ver se o discurso implicitamente ou explicitamente encorajou a violência ou uma ação ilegal, e se o orador pretendia que o discurso causasse a violência ou ilegalidade. E são as três questões. A primeira é se implícita ou explicitamente ele encorajou a violência ou uma atitude ilegal. Se a intenção do orador, se ele pretendia que o discurso causasse violência ou ilegalidade. E o terceiro se o uso iminente, tem que ser iminente, não pode ser no futuro, o uso iminente de violência era o resultado provável do discurso. Esse é o arcabouço, esse é o grande arcabouço jurídico aqui nos Estados Unidos, no caso 69, contra a Ku Klux Klan. Então, no final, a Suprema Corte do Colorado, e é exatamente isso que vão fazer com o Bolsonaro, vocês anotem aí. A mesma coisa. O tribunal lá, o TSE, o Xandão, o Alexander, que deve ser o nome do juiz de lá, ele determinou que o Trump criou olha, esse termo é muito interessante, eu li na decisão, uma atmosfera geral de violência política. Ele criou uma atmosfera geral de violência política. Então eles citaram comentários anteriores do Trump, quando ele falou, fizeram uma pergunta para ele sobre os Proud Boys, que era um grupo aqui que o nego chama de paramilitar, mas é um grupo de pessoas patriotas aqui nos Estados Unidos, chamado de extrema direita, quando eles virou e falou para eles que eles deviam stand back and stand by, né, do tipo, recuem e aguardem. E aí, depois os Proud Boys foram condenados no 6 de janeiro. Então eles dizem assim na decisão: o teor das mensagens do presidente Trump a seus apoiadores, exortando-os a viajar para Washington, D.C., em 6 de janeiro, era óbvio e inconfundível. Assunto de guerra, e aqueles vitimados por elas tinham obrigação de reagir e lutar agressivamente. Parece um DCE da faculdade, mas é uma decisão de direito. Diz a decisão da Suprema Corte do Colorado. E os apoiadores do presidente Trump não perderam nem interpretaram mal a mensagem. A cavalaria estava vindo para ajudar. E aí,
assim como o Tribunal Distrital, antes disso, eles disseram que o Trump, o tumulto, o ataque ao Capitólio, aquilo equivalia a uma insurreição. O que é o mesmo argumento. O mesmíssimo, vocês entendam, os argumentos são copiados, é uma coisa descarada, do 8 de janeiro no Brasil. Alguém pode imaginar que aquelas pessoas queriam, de alguma forma, dar um golpe? Como é que aquelas pessoas achavam que tomariam o poder? Tanto no Capitólio quanto as pessoas estavam protestando, as pessoas estavam insatisfeitas com a forma que agentes públicos conduziram o seu processo eleitoral. Algumas pessoas manifestaram isso da forma correta, outras pessoas da forma incorreta, algumas incitadas, outras não. O governo garantiu ou não garantiu a violência do local, incentivou ou não incentivou, isso é outra discussão. Mas em nenhum momento dá para você dizer que o 8 de janeiro ou o 6 de janeiro foram uma insurreição. Mas os juízes decidiram que sim foi e que o Trump participou. E para isso eles disseram assim, bom, insurreição não tem uma definição. E aí é que entra a escola do direito que eu estou dizendo. Não tem uma única definição e abrangente, única e abrangente para a palavra insurreição. Então, portanto, eles não precisavam de uma definição para decidir o caso. Eles disseram que qualquer definição de insurreição envolveria um grupo de pessoas envolvidas no, abre aspas, uso concertado e público, ou na ameaça de força para impedir ou evitar que o governo tome as medidas necessárias para realizar uma transferência pacífica de poder nesse país. Ou seja, o que é insurreição? Qualquer porra. Qualquer protesto que eles não gostem. E aí eles dizem o seguinte, que embora os envolvidos devam agir de forma concertada, ou seja, precisa haver uma organização por trás, eles não precisam ser altamente organizados. Nem o esforço deles precisa garantir um sucesso provável. Ou seja, você não precisa nem ter chance de conseguir uma insurreição, que é o ponto principal. E também disseram que a força ou a ameaça de força não acharam uma porra de uma arma. Eles disseram que a insurreição não precisa envolver derramamento de sangue. Então o que é insurreição? Não, qualquer pessoa que eu não gosto reclamando. E é por isso que eles dizem que o Trump começou a preparar o terreno para a insurreição. No dia 6, ele botou pilha para a insurreição. E por aí vai. Então, espero que tenha ficado aqui bem explicado, porque agora a decisão vai para a Suprema Corte ou não. Porque aqui nos Estados Unidos a Suprema Corte só ouve coisa de 100 casos por ano. E normalmente ela publica as decisões dela em junho. Em alguns casos urgentes ela pode intervir antes, mas em geral eles analisam todos os casos, etc., e publicam as decisões deles no meio do ano, em geral no meio do ano. O que ia deixar o Trump certamente fora das primárias do estado, que começam acho que em janeiro. Então, agora, né? Janeiro é agora, não parece para mim, mas janeiro é agora. Então, o Vivek Ramaswamy, que quem não conhece é o meu, digamos assim, um dos candidatos que eu gosto aqui nos Estados Unidos, disse que se o Trump não participar, ele mesmo concorrente do Trump não vai participar. Que eu achei uma atitude nobre. Porque ele teria chance de levar. O Vivek, em algumas pesquisas, ele está pontuando em segundo lugar. O Partido Republicano já disse que não deve nem fazer primária, vai mudar para o sistema de cálculos no estado, caso essa decisão se mantenha. E isso é muito bom. Né? É muito bom. Porque se você considera um processo ilegítimo, você não pode participar do processo ilegítimo, senão você está legitimando o ilegítimo. E foi esse um dos argumentos que usaram contra o Bolsonaro. Ora, se você acha que as eleições são ilegítimas e que seriam roubadas, por que você participou? E eu acho uma discussão honesta. A não ser que você não soubesse, não tivesse certeza. No caso do Colorado,
especificamente ainda é interessante, porque assim, o Trump não levaria o Colorado. De qualquer forma, o Colorado é um estado altamente democrata. Não era, mas foi invadido pelos democratas e se tornou um estado altamente democrata. Em 2020, o Trump perdeu no Colorado por 14 pontos de vantagem para o Biden. Eu vi algumas pesquisas recentes dando 3 pontos de vantagem para o Biden, outras dando 10, mas é muito difícil vencer. E como o vencedor leva todos os eleitores do colégio eleitoral, é importante as pessoas saberem disso, o Trump, quando perde o estado, ele leva 0 votos no estado, de uma forma geral. E eu expliquei aqui já recentemente no meu Locals, vocês que são apoiadores de Locals, eu expliquei a eleição americana, está lá num dos meus posts recentes. Então o Trump já ia ficar sem nenhum voto do Colorado de qualquer forma, absolutamente qualquer forma. O perigo dessa decisão não é essa. O perigo dessa decisão é justamente a chance de que isso se repita em outros estados. Porque tem estados como, por exemplo, Michigan ou Arizona. Na maioria dos estados que o Trump que é possível que os democratas façam isso, o Trump já não levaria de nenhum jeito. Mas no Arizona, a última pesquisa está dando ele com 6 pontos de vantagem, o Trump. No Michigan, ele é extremamente competitivo. E você precisa desses estados para a presidência. Então, se a Suprema Corte não intervir, é um momento difícil. Principalmente se isso acontecer em outros estados. Agora, há um argumento válido, justo, de que esse tapetão ele favorece o Trump como candidato antissistema. Que é o que tem levado ao aumento da popularidade do Trump. Como as pessoas estão putas com o sistema, com o establishment, você valida o Trump como candidato, mesmo das pessoas que já estavam de meio de saco cheio dele. Né? Então você pode ter, caso isso aconteça, uma situação onde o Trump foi presidente eleito em alguns estados, mas em outros estados ele nem concorreu. E isso realmente vai ser um filme chamado Guerra Civil esse ano, Civil War, justamente mostrando uma hipotética guerra civil nos Estados Unidos. Nossa, minha rinite hoje está demais. Então é um caso sem precedentes. Não tem precedentes. A coisa mais parecida que aconteceu foi na eleição do Abraham Lincoln, quando uma parte dos democratas se recusaram a participar, teve racha no partido, etc. Mas aí você entra realmente no caso onde são estados desunidos. Você imagina, eleições que são completamente diferentes entre um estado e outro. Enfim, a gente vai ver isso. Obviamente, vocês que acompanham o Paulo Figueiredo Show vão estar por dentro, porque vocês não vão ficar presos às bobagens que o Guga Chakra e o Jorge Pontual e o, sei lá, como é o nome, Caio Blinder, esses caras falam sobre os Estados Unidos. Vocês vão ter acesso ao que realmente está acontecendo e isso vai ter um impacto gigantesco no Brasil. Todos esses casos geram precedentes legais e discussões que chegam ao Brasil. Eu digo isso a vocês porque os argumentos são copiados e colados. Então, até tem gente que está falando, pô, mas é o TSE, os Estados Unidos, são os Estados Unidos que estão copiando o Brasil. Eu falo assim, não é isso. É que o Brasil utiliza os argumentos que já vêm sendo utilizados nos Estados Unidos. É que no Brasil é mais rápido, baixa o Xandão canetar. Nos Estados Unidos você tem uma coisa para ter chegado à Suprema Corte, é porque a decisão original da primeira instância era contra, o Trump poderia manter a candidatura, depois na apelação reverteram e a Suprema Corte confirmou a apelação. Então você teve 3 instâncias e agora você vai ter a Suprema Corte. No Brasil, o Xandão acorda um dia, escreve num papel de pão que ele achou ali na cabeceira dele, decido, discurso de liberdade de expressão não é liberdade de agressão, não pode ser candidato. Plau. Tá acabando. Ó, o Benedito diz para ele que ele faz assim, o Benedito diz que missão dada, missão cumprida, e acabou. Perdeu o mané. Essa é a diferença. Mas é tudo copiado daqui, podem ter certeza. E por isso vocês precisam ficar atentos ao que está acontecendo aqui.